Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Os bingos estão proibidos de funcionar no país, mas alguns empresários ainda persistem com a clandestinidade. Desde o início do ano, a polícia já fechou mais de 55 casas de jogos e apreendeu cerca de 350 equipamentos de máquinas caça-níqueis, videoloterias no estado. Nos últimos 2 meses, só para pegar um dado mais recente, a polícia flagrou 12 casas de jogos em Santa Catarina. Depois da CPI dos bingos, a ideia de legalizar o jogo no país esfriou. Há clima para a retomada desta discussão? Este é o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós estamos na companhia do gerente de fiscalização de jogos e diversões na Polícia Civil, delegado Arilton Zanelato. Também está aqui conosco o deputado estadual pelo PSDB, deputado José Natal. Recebemos ainda o advogado da Associação Brasileira de Loterias Estaduais e também da FEBRABingo, Roberto Brasil Fernandes. E recebemos também o senhor Adriano João Teixeira, da Gerência de Loterias da Codesc no governo estadual. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos no Conversas Cruzadas na TV Com. O senhor acredita que a proibição, a não permissão da atividade acaba estimulando a clandestinidade? É um raciocínio lógico este? Boa noite. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui novamente discutindo essa matéria contigo, né? O amigo também sabe que sou advogado da Associação Brasileira de Loterias Estaduais e nós temos debatido esse assunto por um bom tempo na esfera jurídica. Primeiro, gostaria de só observar de que o que não é proibido no Brasil pode ser explorado, não é o inverso. E a atividade de bingo, de jogos no Brasil, não há uma proibição clara a essa atividade, segundo o nosso ponto de vista jurídico e o ponto de vista de alguns magistrados que têm concedido ainda liminares, especialmente no estado de São Paulo, para a exploração dessa atividade. Mas é justamente essa falta de uma legislação clara que trata dessa matéria que faz com que haja, em todos os cantos do Brasil, a exploração da atividade de forma clandestina. E você pode perceber historicamente que desde a proibição dos cassinos no Brasil, que aconteceu no governo do presidente Henrique Gaspar Dutra, em 1943, os jogos clandestinos não deixaram de existir. Em todos os momentos da história, o jogo no Brasil sempre existiu. Em alguns momentos controlados pelo Estado, em outros momentos de forma clandestina. Então, o que se espera é que nos próximos anos esse assunto seja melhor debatido nas casas legislativas e se trate essa matéria como todos os demais países da América Latina, com exceção do Brasil e Cuba, têm tratado. Hoje, só para um dado do amigo, nos 7 países mais ricos do mundo, os jogos, cassinos e bingos, inclusive em equipamentos eletrônicos, são recepcionados como atividade econômica importante, gerando emprego e renda. E assim também em mais de 120 outros países do mundo, a atividade é devidamente regulamentada e controlada pelo Estado. Apenas o Brasil que está nessa resistência. O meu papel aqui é o de provocador. Claro que essa atividade bem controlada, bem regulamentada, ela fornece emprego, renda, movimenta a economia. Mas é uma atividade que abre espaço para dependência no jogo, que abre espaço para lavagem de dinheiro, para fraudes fiscais e por aí vai. Vamos ampliar essa discussão na sequência. Claro. Deputado José Natal, qual é a opinião do senhor a respeito da atividade dos bingos que segue frequente entre nós? 55 casas foram flagradas na clandestinidade este ano, apenas no nosso estado. Boa noite. Boa noite, Renato Rigo, boa noite, telespectadores da TV Com. Bom, na verdade, já foi colocado aqui pelo nosso delegado que cuida dessa área em Santa Catarina e pelo representante dos bingos a nível praticamente de Santa Catarina Nacional. Tudo que é clandestino é complicado. Nós temos percebido através da imprensa ações realmente da polícia para coibir estes bingos que funcionam na clandestinidade. O que precisamos é de uma legislação clara realmente, direcionando como deve ser. E parece-me que alguma coisa já tem nesse sentido. Devemos ter alguma informação daqui a pouco por parte do representante da entidade. Mas eu entendo de que quem está tendo prejuízo neste momento é o Estado. Porque aqueles clandestinos que estão funcionando, que não sabem e não respeitam a lei,
talvez estão deixando de colocar um recurso que é aportado dentro do governo do Estado no cofre para algumas entidades que eram direcionadas antes. Eu quero só, rapidamente, já me antecipar nenhuma. Entendeu? Associação Catarinense para a Integração do Cego, uma entidade que sobrevivia da Casa Feliz, se eu não me engano. E está passando e vai passar por dificuldades porque o Estado de Santa Catarina não consegue alocar recursos no montante da necessidade que aquela entidade e tantas outras. Então, precisamos de legislação que regulamente essa condição. Tem o meu aval nesse sentido. É um assunto extremamente complexo, né? É inegável que havia uma destinação sólida para entidades sociais, filantrópicas, comunitárias, através do dinheiro arrecadado com bingos. Não, permita-me a interrupção. Eu, como cidadão, como ex-vereador e atualmente deputado, nunca vi uma entidade dizer a mim, não, eu recebi algum recurso de um bingo. Bingo. Nunca percebi. Não? Não. E olha que eu, como legislador municipal, fui procurar para aqueles famosos jogos de camisa que são pedidos pelas comunidades que praticam esporte amador e me foi negado. Isso eu quero ser testemunha de que se alguém era beneficiado ou se alguns eram beneficiados, tenho certeza que pequenas entidades comunitárias não eram. Isso eu posso afirmar no caso da minha cidade, onde existiu até 3 bingos. Vai por aí fora. Bingo, não consegui realmente deslumbrar que eles apostassem no esporte ou qualquer outra atividade, até a prova em contrário. Apresenta um contraponto aqui, né? Qual é a ideia do governo estadual a respeito deste tema? Já houve uma iniciativa, um tempo atrás, de um decreto, né, do governador, depois foi derrubado na justiça, regulamentando a atividade, enfim. É ideia do governo voltar a apresentar uma proposta de regularização desta atividade? Boa noite. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na mesa com os outros amigos. A Codesc, hoje, ela tem depois o doutor Brasil pode explicar que ele está acompanhando em Brasília um pedido nosso para que seja revista a condição da loteria do Estado de Santa Catarina para liberar, né, o jogo de loteria, não um jogo de bingo a loteria seria como se fosse uma extração estadual, enfim. Isso, né? Porque... A loteria do Estado de Santa Catarina é aquela que se compra em casa lotérica mesmo? Não, deixa eu só entender então como é que é. Eu não sou jogador. A modalidade que nós pretendemos que volte com essa nossa ação esses jogos que se passam pela televisão. Sim. Feliz. Perfeito. Amigos. É como se fosse um bingo, né? Um bingo eletrônico. Exatamente. Tá. Porque a Codesc, nesses anos desde 99 até 2003, só para a área social e esportiva, ela destinou 28 milhões e 900 mil. 2003? Até 2003, quando foi 28 milhões? 28 milhões. E quais foram as atividades, ou quais foram as entidades beneficiadas, na média? São federações, são atletas, pessoas físicas também? Como é que funciona? Todos os bingos tinham uma entidade esportiva, né? Essas loterias de televisão têm uma entidade assistencial. E a Codesc, num programa interno, ela destinava verbas a outras entidades que se cadastravam na Codesc, apresentando projetos para serem implementados. Esses recursos esses 28 milhões e 900 mil foram destinados a essas entidades, mais de 300 entidades que foram assistidas pela Codesc. E a Codesc deixou de arrecadar mensalmente em torno de 2 milhões e meio, que era a arrecadação com os jogos que ela administrava. Agora, esse tema ele é tão apaixonante e complexo ao mesmo tempo, porque eu me lembro que essa discussão a respeito da legalização do jogo, do bingo no Brasil, surgiu com a famosa Lei Zico. Para salvar o esporte, para salvar o futebol. Perfeito. Aí o seguinte, o que a gente viu? A gente viu o seguinte, que chegava um laranja, um empresário, enfim, procurava uma federação de caça e pesca, seja lá o que for, de judô, seja o que for, e apresentava o projeto seguinte, que vamos fazer um esquema aqui, eu vou apresentar o projeto do bingo, aí tu fica com 5%, eu fico com 95%, quer dizer,
todo mundo foi ajudado. Quer dizer, quem mais foi ajudado foi o empresário, né? O esporte foi muito pouco beneficiado aí, né? Exatamente. Eu quero ser testemunha de você nessa afirmação de que realmente é verdade. Aconteceu também no meu município de São José, vou falar. Um determinado bingo de São Paulo veio, instalou-se na minha cidade sob a lei de ajudar um time de futebol amador do município, ou os times, mas caracterizou-se num time só. E aquilo funcionou 1 ano. E depois ele desvirtuou-se e o cara enriqueceu. Claro. Enriqueceu. Claro. Então, estas coisas é que deixam o bingo sob suspeita e deixarão, se não houver uma legalidade. Um controle. Sim, exatamente. E que as pessoas que lá frequentavam para realmente o seu lazer, que tem muita gente que ia a bingo, vai a bingo, ao seu lazer, começaram realmente a suspeitar da atividade e abandonaram. Só estavam frequentando o bingo, no meu entendimento, questões para lavagem de dinheiro. Nos últimos, quando ele se desvirtuou da legalidade, para lavagem de dinheiro. O senhor me concede uma parte? Pois não. Perfeito. Deputado, eu até não vou contestar a sua afirmação, porque eu também concordo que em muitos dos casos era justamente isso que acontecia. E me parece que era a própria ausência de uma legislação que tratasse essa matéria de forma clara e transparente que permitia esse acontecimento. Mas em Santa Catarina, faço uma defesa aqui da Codesc, havia uma situação bem diferente. Em todo o Brasil, a Lei Zico, a Lei Pelé, né, que foram tratando essa matéria, contemplavam essa conduta. Ou seja, o bingo, ele próprio era quem fazia um financiamento social. Ele se filiava com uma entidade e ele passava a patrocinar aquela entidade. Isso é suspeito. Santa Catarina, o que acontecia? Os estabelecimentos de bingo e as loterias não contribuíam diretamente com a entidade. Contribuíam, né, voluntariamente, mas elas obrigatoriamente contribuíam com a Codesc, com o governo do Estado. E o governo do Estado, sim, fazia o investimento social em nome do Estado de Santa Catarina. E me parece que esse modelo é um modelo mais interessante. Porque senão nós teríamos determinado bingo elegendo a entidade que ele iria patrocinar em detrimento de outras. Santa Catarina, né, esse aqui é o relatório da Codesc, o relatório social da Codesc, que contribuiu com centenas de projetos. Foram 30 projetos esportivos, 35 entidades que eram assistidas, 3.000 crianças de escola pública municipal eram assistidas com as verbas da Codesc, 8.000 atletas amadores foram beneficiados com as verbas da Codesc. Mas então, não havia o nome de um determinado bingo, ou de uma videoloteria, ou de uma loteria, outra nesse patrocínio. Era o Estado. Era o patrocínio do Estado. Me parece que esse é o modelo que mais adequado para uma regularidade. Mas, no meu entendimento, essa é uma informação que a sociedade está tendo aqui agora, porque eu nunca vi falar. Essa prestação de contas. Exato, essa prestação de contas é nessa linha. A falta de esclarecimento também, essas dúvidas todas que tem. O senhor no ar, a respeito de bingo, é justamente essa afirmação do senhor, que é verdadeira, né, valendo para quase todos os estados do Brasil, com exceção aqui para Santa Catarina, né, eu faço essa afirmação, né, é justamente essa afirmação sua, que é verdadeira, que tirou a legitimidade da existência dos bingos no Brasil. Se os bingos tivessem existido através de uma legislação clara, transparente e seguida a regularidade, eles teriam conquistado a legitimidade da sociedade e hoje estariam fora, né? Então, me parece, mas avançando um pouco, né, nós comentávamos antes sobre a possível regulamentação dessa atividade em nível federal. Bom, então vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero saber dos senhores se há clima, se os senhores percebem que há clima político para a tramitação desta proposta. A meu juízo, não há muito um clima favorável depois já da remota e sepultada CPI dos bingos, que deixou o governo federal numa situação constrangedora, numa situação não favorável pela defesa do jogo. Estava se criando uma condição para a regulamentação da atividade, para a criação de uma lei da atividade. Com a CPI dos bingos, essa ideia foi arrefecida, ela foi esfriada. E algumas pessoas da linha de frente do governo federal estavam envolvidas no que não deveriam estar. Exatamente. Né? E a gente volta com este assunto depois do intervalo, na sequência do Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Até já.